Gente, quero compartilhar aqui para vocês a minha história, né? Que eu fui forte, mas não porque eu quis, gente. Eu fui forte porque não tive escolha. E quantos de vocês também não têm escolha, né? A vida me ensinou cedo demais que esperar, gente, nem sempre resolve. Que nem sempre aparece alguém para salvar a sua vida. E que às vezes você precisa continuar. Sim, é a única opção que existiu naquele tempo, né? Naquela época lá atrás, eu aprendi a engolir o choro, a levantar cedo demais, cansada e resolver problemas que nem era meu, enquanto eu ainda estava tentando entender minhas próprias dores. E isso é difícil demais, né, gente? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei muito por isso, né? Principalmente na minha infância. E hoje eu quero dizer para vocês que muita gente olha para mim e diz: "Você é forte". Mas o que ninguém vê em mim, né, é a força que nasceu da necessidade, não da facilidade. Nunca tive facilidade, né? Só que existe uma coisa importante que eu quero compartilhar com você, né? Que eu quero dizer para você. Não me tornei a vítima da minha história, jamais. Eu poderia ter usado as minhas dores como desculpa para parar. Eu tive diversos momentos em que eu poderia usar desculpa mesmo, né? Eu poderia também estar vivendo culpando as pessoas, o meu pai, minha mãe, meus familiares, né? As circunstâncias. Poderia carregar narrativa de que a vida foi injusta comigo, e aí eu ia permanecer nisso a vida toda, nesse mesmo lenga-lenga, nessa mesma conversa, eu não ia para lugar nenhum. Mas eu escolhi ser diferente, eu decidi, porque eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho como decidir, eu tenho escolhas a fazer, né? Então eu decidi, gente, fazer diferente, porque eu sei que era o melhor para mim. Eu decidi que aquilo que me feriu não me definiria, entendeu? Porque eu sou espelho, as pessoas se espelham em nós. Ser forte não foi negar a dor, não foi permitir que ela controlasse meu futuro, sim, né? Não, não foi nada disso, né? Eu me responsabilizei pela minha própria cura, sim, e fui atrás disso. Porque chega um momento na nossa vida em que continuar apontando culpados só prolonga o meu sofrimento e o seu sofrimento. Então, talvez você precise ouvir isso hoje, né? Reconhecer o que te machucou não é vitimismo, mas permanecer preso nisso é. Isso é verdade. E existe uma diferença grande entre entender a sua história e morar nela para sempre, né? E eu não decidi, né, morar dentro desse cenário, não, né? Mesmo nesse lugar emocional, né? Porque transformar a dor em identidade começa a acreditar que é apenas aquilo que sofreu. E quando isso acontece, a pessoa para de crescer. Para sim. Porque inconscientemente ela passa a proteger a própria ferida, aquela menina sofrida, aquela criança da infância, né? Porque a mudança começa, gente, quando você decide assumir o controle daquilo que ainda pode construir. E eu decidi assumir o controle da minha história, da minha vida, a não aceitar me vitimizar, ser aquela menina ferida de criança, não, né? Então eu quero dizer que você também é capaz. Você não escolheu tudo o que aconteceu com você, você não é essa pessoa, mas você pode escolher o que faz a partir de agora, a oportunidade agora, se colocar nesse lugar para começar a ser uma nova mulher, ter uma nova identidade, né? Pare de repetir para si mesmo que você não consegue mudar, porque você consegue sim. Pare de aceitar relações que reforçam suas feridas. Aprenda a dizer não sem culpa, porque eu fiz muito isso. Procure crescer emocionalmente, seja você, né? Vá para um lugar confortável, principalmente pare de esperar que alguém venha fazer por você. Por, porque eu mesmo já fiquei nesse lugar de esperar que alguém fizesse por mim. E ninguém nunca fazia. Eu agora estou me levantando para fazer a diferença, né? Para fazer, alguém venha se levantar para fazer por você, coisa que só você pode fazer, só você decide começar, né? Se curar não é esquecer do passado, é parar de permitir que ele edite o seu presente.
entendeu? Eu fui forte porque não tive escolha, mas hoje eu escolho viver com consciência, com limites, com amor, amor próprio. Porque a verdadeira força não é sobreviver para sempre, é transformar a minha própria história. E talvez a pergunta que você precise responder agora seja: você vai continuar sendo definido pelo que viveu lá atrás ou começar a ser reconhecido pelo que decidiu se tornar hoje? Essa é a minha pergunta para você. Você vai ficar se vitimizando ou vai ir para frente, ler bons livros, fazer boas amizades, ouvir boas músicas, frequentar lugares bons, né? E aprender que você tem uma história. Você quer ser a protagonista da sua história? Ou você quer estar lá sentado ouvindo as histórias dos outros? Porque você nasceu para ser protagonista da sua própria história. E hoje estou aqui contando minha história, porque eu sou capaz e você é capaz também.